você está. Agora são 3h14. CBN Vida e Aposentadoria. Agora 3h15. Hoje a gente conversa aqui no Vida e Aposentadoria com a doutora Letícia Costa, ela que é especialista em direito previdenciário, sobre os benefícios do INSS para pessoas que estão enfrentando um câncer, uma situação super difícil, mas que pode aí contar com o auxílio do INSS. E é sobre isso que a gente conversa então agora com a doutora Letícia. Letícia, boa tarde, bem-vinda ao Estúdio CBN. Boa tarde. Bom, obrigada pela oportunidade. A gente que agradece, viu, a sua participação. Queria que você contasse isso pra gente, então. Pessoas que estão enfrentando um câncer, elas têm algum respaldo, algum auxílio, né, do INSS? Como é que funciona essa questão? Receber o diagnóstico é uma notícia, assim, que acaba abalando muito o paciente que recebe. Então, uma das formas que o governo disponibiliza para estar auxiliando financeiramente essa pessoa que teve esse diagnóstico são benefícios do INSS. E quais seriam os benefícios do INSS? Existem 3 principais, que são os que ajudam esse paciente oncológico. Nós temos os 2 benefícios por incapacidade, né, que é o benefício por incapacidade temporária e o benefício por incapacidade definitiva, que era então chamada aposentadoria por invalidez, e o benefício assistencial ao deficiente. Quais são as diferenças entre eles? Primeiro ponto importante, o portador de doença grave, ele tem a previsão de isenção de carência junto ao INSS, ou seja, ele não precisa ter contribuído os 12 meses antes do diagnóstico para requerer o pedido de benefício. Então, pagou uma parcela do INSS, eu tenho 30 dias que estou trabalhando ou mais, ele já pode, assim que receber o diagnóstico, dar entrada no pedido no INSS, apresentando o laudo médico, né, que constate que ele tem, de fato, a doença grave, para que a perícia seja agendada. Tá, mas e se eu não tiver, nunca trabalhei de carteira assinada, nunca paguei o INSS? Para isso, o governo tem a previsão de um benefício assistencial, que é o BPC, o conhecido como BPC-LOAS, que são para as pessoas de baixa renda, que se encontram em vulnerabilidade social e por não poder trabalhar em razão da doença, vai ter direito de requerer este benefício junto ao INSS. A diferença dos 2 anteriores é que ele, além da perícia médica, será necessário passar por um estudo social, justamente para análise dessa vulnerabilidade. Se de fato esse grupo familiar não possui renda para auxílio durante esse período da enfermidade. Doutora Letícia, quando a pessoa tem um câncer diagnosticado, é impossível que uma perícia do INSS ou uma empresa queira exigir que a pessoa trabalhe, né? É automático para ter esse benefício? Olha, eu lamento informar que não é automático. Infelizmente, hoje nós temos nos deparado com algumas negativas indevidas perante o INSS. A lei assegura que, sendo portador da deficiência, o direito ele deveria ser atendido. No entanto, de forma corriqueira, temos nos deparado com situações em que o paciente ele apresenta o relatório com a doença, constatando que ele é portador da doença, mas o INSS vem a negar. Quando isso ocorre, esse paciente ele tem 2 alternativas: ou protocolar um requerimento administrativo junto ao INSS no prazo de 30 dias, ou buscar a ajuda de um profissional, de um advogado ou da Defensoria Pública para que apresente essa solicitação junto à Justiça e lá, com todos os argumentos, o juiz vai analisar a possibilidade ou não deste direito. E naqueles casos, doutora, em que o câncer já está num estágio mais avançado, nesse caso seria a concessão da aposentadoria mesmo por invalidez? Existe alguma condição especial para esse tipo de caso, né? Como é que funciona nessa situação, então, de um câncer já mais avançado? Ponto principal para requerimento do benefício é o laudo médico. Então, em se tratando de uma doença já avançada,
vai ser necessário que este laudo ele conste que é uma incapacidade por tempo indeterminado para que possa ser requerido a aposentadoria, a chamada aposentadoria por invalidez ou benefício por incapacidade definitiva. Salientando que, se tratando de pacientes acamados ou que tenha dificuldade de locomoção ou dependa de um cuidador, existe ainda a possibilidade de um adicional de 25%, comprovado que ele precisa e depende de um terceiro para os cuidados básicos. No caso, por exemplo, né, se a pessoa ainda está em contrato CLT com uma empresa e ela, infelizmente, não suporta, né, e acaba morrendo, a família na hora já perde direito ao benefício, já é cortado na hora, doutora? Já, porque ele está recebendo benefício por incapacidade. Se for um benefício por incapacidade ou uma aposentadoria por invalidez, a família, esse benefício ele será cessado com a morte do segurado. Em contrapartida, a família poderá requerer a pensão. Então, o dependente, a esposa, ou se tiver filhos menores, poderá solicitar o pedido de pensão por morte, que irá substituir essa aposentadoria. Se for um benefício assistencial, o benefício assistencial ele já não garante o direito à pensão por morte. Doutora, e naquele caso em que o paciente que está com câncer já está aí no estado mais debilitado, não consegue comparecer, por exemplo, pessoalmente para solicitar esses benefícios, né? Como que pode ser feita essa solicitação de uma forma remota ou é por meio de um procurador, né? O que as famílias podem fazer nesses casos? Hoje, todos os pedidos de benefícios junto ao INSS são realizados por meio do aplicativo. O aplicativo Meu INSS, bastante ser cadastrado a senha Gov, e lá no aplicativo tem a possibilidade de estar anexando o relatório médico para fazer primeiro a perícia, né, por análise documental. Se o perito do INSS identificar a necessidade do comparecimento presencial, poderá ainda ser feita a justificativa, juntando prontuários, os laudos de que essa pessoa ela não pode deslocar para comparecer a uma agência do INSS e solicitar até mesmo a presença do perito no hospital ou local onde essa pessoa esteja. Doutora Letícia, um funcionário com câncer pode ser demitido e, se isso acontecer, claro, o seguro-desemprego ele sai da contribuição, né? Isso pode, a lei permite? Olha só, existem dois pontos a serem discutidos. Se essa demissão ela foi em razão da doença, porque aí poderia constatar, né, considerar como caráter discriminatório. Se for uma demissão considerada caráter discriminatório, esse paciente ele vai ter direito de, com uma reclamação trabalhista, né, requerer o dano moral pela dispensa discriminatória e até mesmo pleitear todos os direitos dessa rescisão junto ao empregador. Agora, partindo do pressuposto de que não foi uma dispensa discriminatória, que, por exemplo, a empresa de fato estava demitindo todos os funcionários, aí já a doença, ela não é uma doença que assegura a permanência no emprego. Então, existem duas análises que precisam ser feitas antes de dizer que essa pessoa vai manter ou não o vínculo de emprego. Doutora, a pessoa que, por exemplo, estava desempregada no momento em que descobriu, né, o câncer, ou de repente quem é MEI não estava ali fazendo a contribuição, né, para o INSS, essas pessoas conseguem também acessar esses benefícios do INSS, no caso, né, então, de um câncer? Consegue, como eu disse anteriormente, o benefício assistencial, o BPC-LOAS, certo, que é um benefício que é justamente previsto para aqueles que nunca contribuíram com o INSS, não possuem carteira assinada, não estão em prazo de carência, porque até mesmo as pessoas que estão desempregadas há menos de um ano, elas conseguem manter essa carência por 12 meses. Mas, considerando que não se enquadra em nenhuma dessas possibilidades, o benefício devido é o BPC-LOAS, que é justamente para quem nunca contribuiu e está em estado de vulnerabilidade. Para aqueles que estão contribuindo, né, doutora, em caso de alguma negativa do INSS ou para auxílio-doença ou mesmo para aposentadoria por invalidez, como agir então nesse caso, né, para esse paciente que é oncológico e não consegue de alguma forma ali a comprovação ou recebe uma negativa do INSS?
ele tem a possibilidade de, dentro do prazo de 30 dias, que recebeu a notícia, né, do indeferimento, ele protocolar um recurso administrativo junto ao INSS, ou, se não quero protocolar, eu quero já ir para a justiça, ele pode procurar um advogado, ou até mesmo a defensoria pública da sua comarca, para que seja apresentada uma ação de concessão de benefício perante a justiça. Então, é através de um advogado ou até mesmo da defensoria pública para que ele consiga a reversão dessa negativa. Muito bem, agradeço a Letícia Costa, especialista em direito previdenciário, falando conosco sobre os benefícios do INSS para pacientes com câncer. Doutora, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui com a gente, pelas explicações. Uma boa tarde para você. Boa tarde e tenha uma boa semana. Muito obrigado. 3h25, intervalo. Ouça